aqui a convite da Cidade 3, da Neolite, e escolhemos um tema que fosse correlato ao assunto, né? Então, a ideia é fazer Na verdade, vou fazer uma introdução ao assunto, né? Fazer uma conversa, e depois todo mundo, por favor, interaja sobre o assunto. A ideia é a gente falar sobre superfície, porque, na verdade, quando eu penso em revestimento, eu penso em superfícies. Né? Nunca pensei num produto, não tenho uma noção, uma ideia, uma dinâmica de você pensar. Eu nunca fiz um pensamento do final para frente, mas é uma coisa meio orgânica, é uma maneira diferente de pensar. Então, quando eu penso em superfície, também é uma coisa que eu sempre gostei em trabalhos, foi a ideia de subverter, né? De tirar as coisas de alguns planos, tirar do óbvio, né? E pensando nesse assunto superfície, e quando o Zé nos convidou para falar a respeito disso, qual foi a ideia? A primeira coisa que eu pensei foi quando eu iniciei a carreira, há long time ago, 20 anos atrás, né? Praticamente, mas o que eu conto é 15. E uma coisa que é interessante pensar é como o mundo era restrito, né? A gente fala 20 anos atrás, mas, por exemplo, para mim, eu não tenho a sensação do que passou 2 décadas, né? Ao mesmo tempo, estou aqui hoje com o Henrico, com o arquiteto associado do estúdio, ele tem 25 anos, então passou muito tempo. Né? Aí você percebe, né? Porque a gente trocou de século, aconteceu várias coisas. Como que era o mundo nos anos 90, por exemplo, quando você ia atrás de revestimentos, ia atrás de materiais, né? Por exemplo, a gente tinha o nosso ciclo de fornecedores restritos, a gente tinha a marmoraria, né? Que é aí a origem do negócio, não é? Então você tinha a marmoraria e o que eram os produtos, né? Eram produtos de extrativismo, né? Produtos naturais, e você se virava com limitações de tamanhos, de resistência, etc. E você tinha que o teu repertório sempre fica restrito, né? A gente tem evoluções sempre em termos de design, quando você tem uma evolução de produto, uma evolução de uso, um novo uso, uma ressignificação, e também quando você tem uma evolução de tecnologia, né? É muito difícil você saber quem vem primeiro, às vezes, né? Às vezes você tem uma demanda reprimida, às vezes você tem uma necessidade, as pessoas inventam uma coisa e não sabem para que as coisas servem, né? Só que o Brasil, em 98, 97, né, exatos 20 anos atrás, o que acontecia? A gente era uma economia muito fechada, né? A gente era uma economia que já tinha começado o mercado de importação realmente no começo dos anos 90 com o Plano Real, né? E tudo pra gente era uma coisa meio que era um sonho que foi desconstruído, e a gente começou, nossa relação de consumo é muito recente. A gente tem uma relação curta na história de consumo, então a gente vai falar de materiais que têm 70 anos, 80 anos, uma idade limitada, só que a nossa relação com os materiais é muito breve, não é? Carros, por exemplo, no Brasil, são dessa época, 2 décadas para cá. Eu acho que é onde você entende essa retomada de tecnologia. Então, pensando nisso e falando da evolução do mercado brasileiro, a gente tem então esse primeiro cenário, né, que era o cenário do extrativismo e as empresas vendendo o que elas têm de produto, né? Então, dentro disso, mármores e granitos, né, o que a gente encontrava no mercado. Isso é uma coisa muito interessante, a gente também fazer um paralelo e pensar que os produtos que a gente vê hoje em dia, por exemplo, tem produtos que são, através da tecnologia, eles mimetizam a natureza, produtos que se assumem tecnológicos, né, e a origem das coisas. Eu gosto muito sempre de pensar na origem das coisas. Por que você faz uma coisa? Por que você faz o segundo movimento? Qual que é o motivo de você trocar? Né? Por exemplo, dentro do repertório de coisas, né? Primeira coisa é a gente tentar sempre extrair o máximo de plasticidade possível dos elementos. Então, por exemplo, mármores e granitos sempre tinha aquela questão da modulação, né? 2 centímetros, chapas de 2 metros, não mais que 2 metros de comprimento, alturas não mais de 1,60, né? Isso são condicionadores de projeto, né? De cara, a gente sempre pensa no que você tem de oferta no mercado, e a oferta gera desenho. A gente não tem criações que não possam se sustentar, porque a gente tem que oferecer produtos ao público, né? Então, por exemplo, eu acredito que muitas das coisas que a gente vê, inclusive, eu acho que o grande charme de criações brasileiras, arquitetura brasileira e repertório brasileiro vem da falta de. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a falta.
Isso é uma coisa que nos traz uma originalidade muito boa. E a gente vê isso em várias escolas de arquitetura que eu considero muito genuínas, como escola mexicana, escola portuguesa, a gente sempre trata de materiais básicos, e os materiais naturais sempre foram para mim uma grande estrelas. Nessa imagem, como em outras, já são coisas que a gente sempre imaginou como ideais de projeto, de você manter maior linearidade, homogeneidade, mas observe, por exemplo, na foto 2, a gente consegue perceber claramente onde tem uma emenda de material. Então, essas são paginações, os desenhos, eles são muito lógicos em cima de matéria-prima. E a gente acaba fazendo nossos bric-bracs também, que também são coisas típicas de brasileiros, de latinos, a gente produzir. A produção nossa não é porque a gente é criativo porque quer, é criativo porque precisa. A questão de ser criativo porque precisa, para mim, é muito lógica, porque eu comecei minha carreira no Paraná, eu sou paranaense, numa cidade chamada Londrina, de 600 mil habitantes, com uma economia escassa, assim por dizer, e eu tentava criar similaridades com as coisas que eu vi em revista. Então, a minha história é muito simples, da onde as coisas começam. E, através dessa questão de mimética, eu consegui chegar num ponto interessante. Eu me sinto satisfeito da onde eu saí, aonde eu estou, mas eu não cheguei em lugar nenhum ainda, só estou numa estrada. Mas eu gosto disso. E isso é interessante, a gente entender como tirar coisas desse tipo de repertório. E sempre, por exemplo, dentro dessa história de revestimentos, eu sempre procurei construir coisas e misturar muito universos que são de interiores, de decoração e de arquitetura. Tanto que no nosso escritório nunca a gente usa o termo decoração. O que a gente, por exemplo, faz no escritório é arquitetura de interiores. O que é arquitetura de interiores? É simplesmente você voltar o detalhamento para dentro. Então o que acontece? A gente incorpora dentro de elementos, dentro da obra civil, muitos elementos que se tornam elementos de mobiliário, como por exemplo, nessa imagem a gente tem um pilar estrutural, as vigas estruturais, que a gente não tinha como ocultar por uma questão de pé direito. Daí o que aconteceu? Surgiu uma mesa. Essa mesa tem estrutura metálica, ela tem alvenaria, tem concreto, depois revestida de mármore. Nas vigas que elas se tornaram, elas eram muito maiores do que a gente pensava. A gente assumiu a parte de eletrocária e usou a própria eletrocária como iluminação, mas isso se torna muito um DNA projetivo. Então o que acontece? Cria-se um invólucro, e nesse invólucro uma série de elementos de arquitetura inseridos a mais, depois a gente coloca mobiliário. Mas a questão então de você identificar esses layers, esse tratamento, isso é esse conceito de superfície. Então, por exemplo, a gente sempre parte do mood board de 3 materiais, 4 no máximo, e esses materiais são os materiais que vão ser usados em toda a obra. Então, tipo assim, tanto que uma reunião no nosso escritório costuma ser um pouco monótona, porque o nosso mood board tá aqui e acabou, entendeu? Porque é só isso, é na casa inteira, é no lugar inteiro. Mas eu acredito que realmente o charme vem desse tipo de elemento. Nessa questão de como criar elementos, eu sempre gostei também muito de fazer mixes de formas mais puras, mais simples, mais blocos, e ocultar o funcionamento real das coisas. Então, por exemplo, nessa imagem mesmo que aqui a gente tem essa ilha que parece um bloco monolítico de mármore, na verdade tem do outro lado gavetas, tem todos os appliances, tem uma coifa embutida, tem várias coisas acontecendo aqui, mas a ideia é de deixar um layout mais simplificado, e sempre retornando realmente esses elementos básicos de arquitetura, por exemplo, tijolos, madeiras. Esse aqui inclusive é um edifício que tem pé direito duplo, uma varanda que foi incorporada dentro do apartamento, e aquela coisa, são os famosos apartamentos que tem cara de nada. Que eles te entregam um espaço e você tem que criar uma coisa dentro disso. Então, a ideia sempre é criar uma arquitetura cenográfica, e não uma arquitetura decorativa. As coisas têm que ter uma função ou ter um elemento.
Aqui é também uma ampliação do detalhe de um projeto que a gente também tem esses mesmos cubos de mármores, né? Mas sempre partindo dessa questão de a gente ter elementos fortes visualmente. Esse projeto é da Casa Cor 2014, se eu não me engano, que foi da Vila Deca. E essa ideia, por exemplo, você ter parede, um revestimento muito forte, muito assumido, vem justamente das inspirações modernistas de Bauhaus, né, Mies van der Rohe, claramente. Então, são coisas que repetidamente a gente desenha por achar que isso é elemental. Então tem uma coisa muito interessante na história também que a gente pega, né, de fazer também tipificação de revestimento e fazer qualificação de revestimento. Então assim, o que é caro e o que é barato? Né? Por exemplo, eu adoro a ideia da gente estar usando um elemento que é na metragem cara e no resultado final barato, né? Porque você poderia ter uma parede de alvenaria branca com um quadro de 2 milhões e você pode ter um cubo, né, com revestimento que a gente adotou e ter um orçamento que relativamente fica low budget, porque você chegou num elemento que ele por si só basta, né? Então a ideia de minimalismo, quando a gente pensa em arquitetura de interiores, ela não é uma palavra em si forte, né? Mas o conceito sim, porque você consegue criar telas que elas se bastam. Você pode colocar várias camadas depois, por exemplo, pode ter quadros em cima, pode ter elementos em cima, mas a ideia é que essa estrutura de arquitetura se baste. E é aí que eu vejo a diferença de arquitetura de interiores para uma arquitetura cenográfica de decoração. Né? Por exemplo, eu prefiro muito mais investir em elementos táteis, construtivos, sólidos, do que papel de parede, por exemplo. Papel de parede é quando a gente não pode intervir, você está com deadline, está com prazo, o negócio está batendo, aí a gente usa aquele recurso. Mas o recurso da mão de obra mais primária eu acho muito mais atraente. Né? Mármores e granitos sempre são esses similares e são parte do repertório de arquitetura e, por exemplo, sempre gosto muito dessa ideia de criar e fundir blocos. Por exemplo, nessa cozinha que tem um nicho que é todo de marcenaria fosca, esse cantinho é o nosso tradicional amigo granito preto, né? Low budget, simples, fácil de resolver, né? E que presta uma função mais que satisfatória, muito boa. Esse outro material que tem separado aqui é também como tem essa tipologia arquitetural que a gente separa, né? Esse material, ele não é um mármore, ele é um granito. Né? Granito e mármore, a diferença entre os dois basicamente é grau de dureza, né? Então é o tempo que a natureza comprimiu o material para ele se formar. Né? E no Brasil a gente tem vários granitos que o pessoal chama de mármore exótico, né? Mas isso é um granito, não é mármore. Então, extremamente duro, é o tipo de material que no Brasil nunca se vende, né, que o brasileiro gosta de materiais com tipologia europeia, mas que eu adoro, né? Por exemplo, isso aqui eu amo, e tipo assim, pra mim essa estampa, não sei, tem uma coisa meio... Você vê vários tipos de formato, ela é muito dura, muito forte, né? Eu gosto muito de coisas ancestrais, acho que isso dá um charme bem grande, tipológico. E esse foi um projeto numa Casa Cor do Paraná, há uns 3 anos atrás, e o projeto era basicamente uma caixa branca com 3 paredes de pedra, cada layer numa pedra. Então, isso são tipologias de projeto que a gente sempre adota, né? Tipo assim, de você enxergar uma camada, que é a camada de um desenho de arquiteto, a segunda camada de mobiliário também é uma camada mais rígida, e depois tudo que está faltando aqui é justamente o espaço que a vida do proprietário vai preencher. Isso é uma coisa que é muito importante também a gente pensar em projeto. Né? Eu não acredito em produções fechadas, não acho que arquitetos devam colocar vasinho de flor em cima da mesa para entregar para um cliente. Isso não é o trabalho, não é a formação, não tem nada a ver. Isso é uma imagem produzida, né? Mas o trabalho nosso tem que se encerrar numa fase ancestral e por isso, né, a importância e a escolha sensata de elementos de revestimento. Essa aqui também é uma outra visão desse mesmo elemento, né? E a ideia também, né, de a gente ter materiais que desenvolvam uma plasticidade, de você esconder as estruturas, também é uma coisa que tem um fator de sedução muito grande para mim. Então, por exemplo, um projeto desses tem que ter uma simplicidade, como por exemplo essa lareira pendurada
né, uma parede de luz, uma parede de vidro, uma parede de madeira, né, esses layers se somando, você cria um espaço para depois vir várias camadas, que vão ser as camadas de pátina de tempo, né? E o tempo é um fator de embelezamento, se ele for planejado. Isso é uma coisa também que para a nossa cultura é muito complicado. Né? E entender o tempo e a complicação do tempo, eu acho que para mim nada melhor que a gente pensar em inox. Né? Inox é um dos materiais mais difíceis que tem da gente trabalhar, porque o que acontece? Ele é um material que quando você começa a utilizar, ele revela vida. Vida, para a gente, geralmente revela morte. Vida e morte acontecem ao mesmo tempo, são fenômenos, né, que você sabe que vai revelar o outro. E aí veja que engraçado, né? Se a gente pensa, por exemplo, numa questão industrial, pensa num restaurante, pensa em qualquer ambiente, né, que as coisas estão em ação, as coisas são de inox. Quando a gente coloca, por exemplo, superfície de inox na casa do cliente, tem um risco a pessoa falar, ai, inox riscou. Né? Como se a nossa pele não riscasse, se a gente passasse uma faca também. Né? Como se os legumes não fossem cortados se você passasse a faca. Né? Então, é engraçada a relação que a gente tem com como os materiais reagem. Né? Quando você vê materiais reagindo, como o nosso corpo reage, isso nos soa agressivo. Então, isso para mim isso me chama muita atenção. E eu adoro instigar isso nas pessoas, sabe? Eu acho muito bonito você ter materiais que envelheçam, porque você não imaginou só a gente envelhecer e a casa a gente continuar parada no tempo? E ficar uma coisa muito estranha. Eu gosto da ideia dos materiais estarem passando o tempo. Né? E aqui você tem uma aplicabilidade, isso aqui é o mesmo imóvel, né? Então tipo, dentro da superfície ordinária de uma cozinha, quanto um pilar estrutural do apartamento, a gente utilizou o mesmo tipo de revestimento. Né? Depois, a evolução que a gente tem, porque até então também vamos falar da indústria de inox, é uma indústria, né, que veio com a Revolução Industrial. Então eu coloco mármore, granito e inox dentro do mesmo timeline, para a gente pensar. Né? A gente tem no século XXI a chegada no Brasil dos sintéticos. Os sintéticos existem há 70, 80 anos, mas a gente começou a ter essa relação com os produtos que vieram para o Brasil, né, nos anos 90, final dos anos 90, ele como uma realidade, e a gente realmente aplicou agora. Vamos falar que nossa relação mais íntima com esses produtos é no século XXI. Né? Nos sintéticos, temos vários nomes de produtos, né, que são nomes que são tanto a marca como a patente, né, e que vão ter uma série de derivativos, mas o que os sintéticos nos proporcionam? Né? Eles trouxeram para a gente o conceito de a gente poder usar o Smart Living. Né? O que esse nome Smart Living quer dizer ou quer traduzir? É quando você consegue ressignificar ou dar mais do que um uso, uma razão, ter mais que um objetivo numa superfície. Então você já não está mais decorando, você não está mais criando uma função como sentar, usar, mas você começa a também juntar todos os seus acessórios, todas as suas formas no mesmo equipamento. E a gente vai ter várias ondas de evolução nisso. Então a primeira coisa que esses materiais vão nos dar é uma questão de serem realmente multiuso, né? Você poder criar N aplicabilidades, que sejam de arquitetura até a decoração. Nessa imagem, por exemplo, a gente tem, nessa primeira cena, um banheiro com taponamento de córea, que ela fez a banheira desenhada, fez pia, fez cozinha, que até aí essa ideia também de superfícies e investimentos como tamponamentos, pra gente parece uma coisa muito simples, né? Mas essa ideia de manter uma linearidade é uma coisa que é extremamente importante no produto, né? Se a gente pensa na questão de você cada vez retirar componentes, como por exemplo, você conseguir montar cubas, conseguir montar várias superfícies usando o mesmo material, esse tipo de pureza traz uma riqueza e dá uma passagem de tempo muito elegante para o projeto. Depois, nisso você já amarra o conceito de customização, que é a gente poder criar elementos e formatos, né, que a gente consiga passar de tamanhos a tamanhos inexistentes em mercado, superfícies que consigam se vulcanizar, se soldar e já não mostrar mais essa questão de emendas, né, e criar continuidade espacial. Terceira ideia que eu adoro quando eu vou especificar produtos ou pensar em produtos, esses produtos também que você consegue criar essas caras
que eles foram, tipo, você gosta de ser gerados, né, dentro de uma matriz principal. Então, esse projeto, a gente fez uma demolição, apareceu esse pilar, e essa mesa amarela, ela abraçou, e a mesa é a ilha de fogão, é a parte de cozinha, é a parte de comida, né, foi o material que proporcionou esse desenho, né. Imagina que fosse um material rígido, a gente não ia conseguir, você ter várias facetas, várias emendas, você ia entender como ele funciona. Então, também, quando você não percebe o funcionamento, eu acho que o material se torna muito elegante, né? Durabilidade. Durabilidade é uma palavra dúbia, né? No sentido que, por exemplo, o inox tem uma durabilidade que a gente não consegue nem medir, né? O metal, ele vai ser constantemente reprocessado, né? Um mármore a gente também não consegue gastar, um granito não. Mas a questão de como você enxerga a passagem do tempo, como o material vai ter uma performance, isso é um fator muito interessante. Então o que aconteceu? De novo, você fazendo esse retrospecto de 10 anos, 15 anos atrás, essas superfícies que vinham já com cores fortes, mas com texturas diferentes, com riqueza maior de produto, começaram a dar uma possibilidade de a gente começar a criar elementos um pouco mais soltos, né? Por exemplo, aqui já que essa ilha, que esse aqui é um material que devia ser na época tipo um sidestone, alguma coisa assim, isso aqui na verdade, a parte de baixo é uma marcenaria. Só que o que eu fiz? Peguei com o meu marceneiro e a gente ficou com uma escovinha de dente, tinta, jogando grãozinho preto, até conseguir criar um bloco, uma superfície monolítica de superfície, né? E atrás a gente tem uma fusão de marcenaria com granito, você não sabe quem que é um, quem que é o outro, então essa questão de aproximar toques e texturas é uma coisa que sempre me atraiu bastante também. Tanto que este é um projeto que tem 18 anos de idade e eu não acho que me soe desatualizado. Não é que eu não faria igual, com certeza faria diferente, a gente teria outros recursos, mas ele não me soa desatualizado com 18 anos. Para mim tem uma aparência que eu gosto bastante, né? A questão de resistência, né? A resistência é justamente como os materiais vão reagir ao uso, essa questão de área, de manipulação, se mancha, não mancha. Por exemplo, isso aqui foi nessa época mesozoica, que a gente simulava tudo, né? Por exemplo, eu lembro que eu via nas revistas essas mesas com longarina de alumínio, com várias superfícies. Isso é uma peça que você compra pronto de empresas, né? Isso aqui a gente fez item por item, com 6 fornecedores juntos, né? Isso aconteceu no passado, na minha vida remota, outra encarnação, jamais faria de novo, entendeu? Já imagina juntar 6 fornecedores para fazer uma mesa? É coisa de gente louca, né? Mas que eu gosto de ver, e é engraçado que eu conheço os proprietários dessa casa até hoje, e esse produto existe, essas coisas existem até hoje com essa aparência. Então isso é uma coisa muito, muito bacana de você ver em projeto, né? E uma coisa que a gente sempre deseja, por sua vez, quando vai especificar produtos, é a questão de uma padronização, né? É uma coisa muito difícil você explicar, por exemplo, para um cliente, quando a gente vai vender um mármore, que existe a mãe natureza. Então a pessoa vê um pedacinho, vê uma amostra, vê uma coisa, depois ela quer brigar com as pessoas, entendeu? Porque tem uma mancha, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Eu falo, olha, você é religioso? Sou. Eu falo, então ajoelha. Eu falo, quem sabe Deus não te escuta, muda, sei lá, entendeu? Se dá, alguém vai ter que escutar, né? Porque só rezando, né? Não é um problema de fornecedor. Então, por exemplo, aí eu entendo da onde o material mimético se encaixa. Entendeu? Tem pessoas que elas precisam de ter uma sensação de controle. Então, o material mimético, ele oferece para a pessoa essa sensação que ela precisa. Eu não desvalorizo essa pessoa, mas eu entendo que ela precisa de sentir que ela aponta o dedinho e o material é igualzinho ali. Então, para isso, a gente tem tantas superfícies, como, por exemplo, né, essa aqui foi na pré-história do Corian, né, que a gente conseguia juntar o material branco com a laca branca, ou com as cores deles e conseguir criar isso. Mas a pessoa fala assim, puxa, eu comprei branco, recebeu branco, eu comprei preto, recebe preto. Isso é uma coisa muito importante também do produto, né, a gente conseguir ser fidedigno à especificação que foi feita, né? E outra questão também era aquela questão de você também gostar de um material. Eu sou uma pessoa, e na minha formação, eu lembro das minhas peregrinações que vinham para São Paulo para visitar a Casa Cor, né? Então você vinha para a Casa Cor, visitava, você via, por exemplo, eu já fiz a cagada na minha vida de fazer
na casa de um cliente uma pia de vidro. Não sei se alguém já fez essa bosta na vida, entendeu? Você faz uma pia de vidro. Você já escovou o dente numa pia de vidro? E você escova o dente, cospe daquela pia nojenta. Daí você tem que pegar e lavar a pia. Daí você escovou 1 minuto os dentes. Daí você lava a pia 5 minutos, passa pano, faz um cacete para resolver aquilo. Isso é uma questão que a gente vê muito, que é o uso errado do produto. E a Casa Cor é a mãe do uso errado. Todos os filhos usam errado foram feitos lá. Então, vários arquitetos, profissionais de interiores devem ter caído na mesma cagada que eu caí, entendeu? De ver e falar, ai, que lindo! Que lindo, né? Ninguém usou, né? Então você pega um produto de área interna e põe na área externa. Por quê? Vai jogar fora mesmo, né? Daqui a um mês você vai jogar tudo no lixo, né? Então a gente põe o produto da área interna na área externa, põe o produto da área externa na área interna, um encarde, outro suja, outro cai, outro faz não sei o quê. Isso é o maior problema na especificação de produtos, entendeu? Na especificação de superfície, né? É essa merda. Né? E isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu sempre falei assim, não, assim, tem que ser real life, sabe? Tudo tem que funcionar, tudo tem que existir. Então a gente tem que encontrar sempre os produtos que elas tenham essa interface interior-exterior, né? Produtos que tenham resistência à abração, que não vai se deformar, você pode tomar sol, pode tomar chuva, não vai manchar, ou se for manchar, você já coloca sabendo que isso vai acontecer, né? Mas não naquele ambiente artificial que a gente tem polimentos diários, que nenhuma pessoa vai ter na casa dela, manutenções diárias que ninguém vai ter na casa dela. Né? Depois, o grande passo, né, o grande avanço que você consegue ter com a tecnologia de produtos sintéticos é você conseguir agregar valor aos produtos sintéticos. Né? E aí eu realço uma coisa que me atrai muito, que foi a ideia de materiais indutores. Né? A indução é um princípio que foi criado por Nikola Tesla no século XIX, ele teorizou e ninguém conseguiu fazer. Né? Mas o cara tinha inventado em 1890 a ideia que a gente conseguia transmitir energia elétrica. E agora, no século XXI, as pessoas fizeram essa porcaria dessa bateria e você consegue ter materiais que passam revelam essa indução. Então, hoje em dia, nós temos produtos como inox, corium e superfícies sintéticas. Agora eu vou ter que falar o nome da marca. Pode falar Neolite aqui? Não vou falar Neolite. Que eles podem revelar esse tipo de tecnologia. Então a indução, o que a indução é? A indução é nada mais que transmissão de energia elétrica. Então o material indutor, ele não esquenta. Por exemplo, você pega uma panela, a panela não está esquentando, ela está recebendo eletricidade. É uma panela especial, que ela tem uma malha embaixo que reage à eletricidade. Então se você pegar e colocar a mão em cima da superfície indutora, ela não esquenta. Então não é que a pedra esquenta, tá? É que ela é um material indutor. Né? E isso é uma grande característica e uma coisa que modifica muito o mercado. Por exemplo, no nosso escritório, a gente tem uma mesa de corium que ela tem 8 placas indutoras que carregam o celular. Porque todo mundo, sempre começa uma reunião, a gente fala, oi, tudo bem? A pessoa fala assim, não carrega, não é. Você tem uma tomada, então você põe lá em cima da mesa e o celular carrega. Isso é uma coisa muito bacana. E eu acho que é aí que reside o charme de você investir em coisas como essa. Né? A ideia da tecnologia é sempre para simplificar a vida da gente, não para dificultar. Né? Aqui, por exemplo, nesse conceito que a gente apresentou na Casa Cor 2 anos atrás, a ideia desse projeto era uma cozinha de 2026. Né? É um projeto que foi feito em cima do estudo da IKEA, que ela encomendou há 20 anos, há 10 anos atrás, ela encomendou em 2006, para colocar no mercado em 2026. São todas as novas tecnologias que vão mudar a casa da gente. Né? E eles chegaram num consenso com várias universidades do mundo que o que ia mudar a nossa vida era a tecnologia wireless. Né? Que a gente usa quando também a gente fala qual é a senha do Wi-Fi. Né? A gente fala, oi, tudo bem? Qual é a senha do Wi-Fi? Tem um carregador. São as primeiras coisas que a gente fala com uma pessoa. Né? A gente fala, oi, tudo bem, né? Depois a gente pede para ir no banheiro alguma coisa. Ou seja, isso são coisas que você vê, é uma realidade de produto. Então, eles entenderam que os produtos vão se comunicar através da transmissão de dados e eles precisam de energia. Então é aí que vem a importância da parte indutora. Então, por exemplo, aqui a gente tinha feito uma mesa, que a mesa era tanto indutora para as panelas, como indutora para cerâmicas também. Então, por exemplo, você imagina você comer uma refeição que ela continua quente, porque o seu prato aquece, que ele tem uma placa indutora embaixo do prato. E você também podia carregar o celular em cima da mesa.
Esse era o conceito que tinha só nessa mesa. A geladeira também era de inox, que também não gelava, ela transmitia energia para placas, que deixavam o produto gelado. Então isso é a tecnologia de indução. Ela fornece a geração de energia para que cada suporte precisa. Depois, e daí tem uma coisa muito bacana dentro dessa pesquisa toda, e obviamente a gente está aqui rolando um jabá para um fornecedor nosso, que é o seguinte, só tem um produto que junta isso tudo, e esse produto chama Neolite. Chega nessa maravilha maravilhosa, espetaculosa, entendeu? Depois quero mais dinheiro, por favor. Olha só. Porque daí, qual que foi o bacana desse produto? Ele pegou, o Zé queria, vamos fazer um stand da Neolite. Daí que foi a questão? A gente falou, não, é um produto, uma cor, e coloque ele em todas as faces. Então o produto vira piso, o produto vira móvel, o produto vira coifa, o produto vira gaveta, o produto vira qualquer coisa, o produto faz indução, o produto tem fogão, o produto tem superfície para corte, o produto você taca fogo, faz o que quer. Pronto. Essa que é a ideia, entendeu? E essa que é a evolução das coisas, porque geralmente você tem essa coisa de toda escolha te envolve uma negação. E são poucas as vezes que a gente tem uma tecnologia que ela proporciona a gente a soma das coisas. Então essa que é a ideia de a gente entender como e por que especificar um produto. E eu fiquei super feliz com o resultado de conseguir contar essa história, tentar criar um fio condutor para esse tipo de coisa, porque é difícil, Às vezes a gente fala assim, eu estou usando tal coisa porque eu gostei, porque eu não gostei, porque eu achei bonito, porque eu achei feio. Mas bonito e feio é uma coisa muito relativa, É difícil você se basear uma ideia, gostei ou não gostei, Mas a gente tem que saber quais são as qualidades que nos fazem gostar. Quando você pensa numa pessoa que você gosta, você consegue falar por que você gosta da pessoa, Você fala, é uma pessoa que me trata bem, é uma pessoa simpática, é uma pessoa que me faz pensar, uma pessoa, E o produto você tem que pensar da mesma forma, É essa preocupação que eu coloco sempre em frente aos nossos clientes. É isso que a gente divide no escritório com nossos profissionais, É como criar especificação. E é isso que eu gostaria de ter conseguido transmitir e dividir com vocês. E agora me coloco à disposição para quem quiser conversar. Obrigado. Tem uma coisa que o produto não faz, hein? Ele não é termomoldável, né? Nem, como a gente falou, é perfeito. Você trabalhou bastante, com o Corian no termomoldável, É uma coisa que me fascinou sempre. Na verdade, e isso eu acho que é um grande fator que, na verdade, eu colocaria hoje em dia os dois como materiais importantes pra gente, Porque a questão termomoldável e a questão também do material vulcanizar é espetacular. Então, porque, tipo assim, em obra, todo profissional precisa de ter uns produtos que tenham maleabilidade. Então, por exemplo, o gesso pra gente é uma coisa maravilhosa. E o gesso, você vê, o gesso está presente na arquitetura há milhares de anos. Ele não é placa de gesso, Mas, por exemplo, quando você pensa numa arquitetura bizantina, pensa numa arquitetura moura, as coisas são feitas de gesso, por causa de um clima mais seco, e você consegue ter essa maleabilidade. O Corian, eu acho que ele é o nosso gesso contemporâneo. Ao passo que um produto como essas superfícies, que parecem cerâmicas, mas não são cerâmicas, tem essa vantagem também, que são essas cerâmicas tecnológicas, elas têm mineral, mas tem tecnologia, então elas conseguem também nos dar essa plasticidade.